O Santos como mandante em 2023 perdeu pro Newell's na Sul-Americana, pro Flamengo no Brasileirão, pro Corinthians, foi humilhado pelo Cruzeiro, humilhado pelo Bragantino e hoje foi humilhado novamente pro Fluminense. Desperdiçamos a nossa melhor chance de escapar da briga do rebaixamento e nós vamos para a 37ª rodada desesperados, para a 38ª rodada muito provavelmente com chance de cair. Parabéns aos envolvidos. Bom, supostamente o Santos entrou em campo hoje com o João Paulo, com o Messias, com o Joaquim, supostamente entrou com o Dodô também. Lucas Braga aberto pela direita, naquela função dele que ninguém sabe dar o nome, ala, lateral, ponta. Ele faz tudo. Talvez nada tão bem. Dodi, Fernandes, que já adianto foram os piores em campo, com o Mendonça aberto na esquerda, Jean Lucas jogando mais por dentro, mas também a gente não viu ele, Soteldo e Marcos Leonardo. Esse foi o time que supostamente entrou em campo, né, já que o futebol a gente não viu. O Santos acabou tomando o primeiro gol já rápido, foi amassado pelo Fluminense, foi atropelada pelo time do Fernando Diniz, que venceu com muita facilidade o Santos. Isso é muito triste de se falar, porque não era pra ser assim, né? O Santos não deveria passar por esse tipo de situação. Eu quero começar falando do Dodô, né? Porque, de novo, ele não apareceu em campo, ele joga nessa posição que eu apelidei de auxiliar de zagueiro, mas ele não ajuda na bola aérea, ele não ajuda na pressão, ele não ajuda na saída, ele não ajuda em nada. Pra ser sincero, também não sei se ele prejudica, não sei se eu posso falar que ele prejudica, porque ele não... Ele é um figurante em campo, ele é um figurante com todo respeito. Assim como alguns outros jogadores que eu vou falar em sequência. O Lucas Braga, que é a prova de que o Santos não sabe contratar, né? O João Lucas, o Caissara, o Inocêncio, o Natan, e nenhum deles dá certo, né? E o Braga tem que ser improvisado, como sempre. Coitado do Lucas Braga, que ainda tenta correr, ainda tenta, mas tá sozinho, sempre sofre e defensivamente ele não é um jogador de defesa, né? E acaba escalando ele para fazer essa função defensiva e ele acaba prejudicando o time. Eu quero pular o Dodi Fernandes por enquanto, porque esses vão ser as análises mais longas. Jean Lucas, sumido em campo. Eu não sei se o problema dele é a lesão do Rincon, se o problema dele é a ausência do Lucas Lima, mas, de novo, o Jean Lucas foi mal, o Jean Lucas foi bastante sumido em campo, o Jean Lucas não teve nenhum lance de destaque no primeiro tempo inteiro, com o Santos perdendo de 2-0, o nosso meio armador, que era pra ser o nosso meio armador, né, que não é a posição original dele, porque é isso, porque o Santos não sabe contratar, e só tem um meio armador em todo o elenco que se chama Lucas Lima. Mendonça foi péssimo, não é novidade também, mas o Mendonça, pra mim, a atuação dele se resume a 1 minuto, em que ele cai no chão no final do primeiro tempo, parecia que tinha se lesionado de uma forma muito séria, o Daronco apita no final do primeiro tempo, ele levanta e vai discutir com o Daronco. E esse é o nosso Speed Mendonça, que, de novo, não acrescentou nada em campo. Soteldo fez um primeiro tempo péssimo, horroroso, fez um segundo tempo muito bom, ele mudou a cara do Santos naqueles 15 primeiros minutos, ele deu uma esperança pro torcedor do Santos de que algo fosse acontecer, e no fim das contas ele acaba sofrendo pela péssima defesa que nós temos. Marcos Leonardo, pior jogo do Marcos Leonardo com a camisa do Santos. O Marcos Leonardo fez um primeiro tempo horrendo e um segundo tempo horroroso. O segundo tempo do Marcos Leonardo ficou marcado por uma bicicleta sem ângulo, em que ele cai de forma humilhante no chão, e aquele toque de calcanhar que ele dá na cara do gol, e que o Santos perde. Ele poderia ter batido no gol, ele prefere dar um toque de calcanhar pra trás. Marcos Leonardo, péssimo, eu amo o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é o melhor jogador desse time, mas hoje foi horrível. Destaque positivo do time do Santos, dos titulares, né, que entraram em campo, supostamente entraram em campo, Messias e Joaquim, foram muito bem. Por mais que o time tenha tomado 3 gols, eles foram bem na partida, eles ainda evitaram muitas jogadas da equipe do Fluminense. Eu gostei da atuação dos dois, que mantém essa boa fase. Sobre os que entraram, Patati, Max Silveira, Inocêncio e Furt. Patati, Silveira e o Furt, Patati, o Furt e o Inocêncio foram bem. O Inocêncio, principalmente, eu fiquei surpreso, porque o Inocêncio não era um jogador tão regular assim. Regular ele não é, né? Entrava bem, né, em campo.
Ele não vinha tendo boas atuações, mas hoje ele teve, talvez a sua primeira boa atuação com a camisa do Santos. Eu gostei do Inocêncio. Assim como o Furt, né, que jogou 2 bolas na trave, ainda chutou uma bola de fora ali com perigo. O Furt é muito bom jogador, ano que vem eu acho que ele vai ter grande destaque nesse time, assim como o Morelos, né, Morejos, qualquer forma que se fale o nome dele, ninguém sabe até agora. O Alfredo, né, o Furt e o Alfredo, acho que é mais pro ano que vem. O Furt ainda esse ano fez gols muito importantes, eu espero que ele salve a gente de novo nessas últimas 2 rodadas. E talvez o Marcelo Fernandes hoje ele tenha que ter entendido que quando o Marcos tá mal, vale mais a pena colocar o Furt antes do que manter o Marcos Leonardo mal, porque o Marcos Leonardo não é alto, né, e é importante, porque o time do Santos não tem repertório pra sair dando tabela. O Santos é esse time, o Santos é isso, vai bola aérea, escanteio, falta, e aí o Furt aparece, né. O Furt se destaca. E o Marcos Leonardo, o Jean Lucas, esses jogadores mais técnicos sofrem com isso, com a deficiência que o Santos tem em armar bem o jogo. Max Silveira, não gostei, o Max Silveira entrou mal de novo. O Max Silveira de novo não teve protagonismo. O Max Silveira de novo, assim como o Dodô, prêmio figurante em campo. Dodi Fernandes. Se tem alguém, né, nesse caso os dois, né, que é responsável por esse resultado, pelo resultado contra o Bragantino, e por outros resultados no começo do campeonato que eu não quero nem lembrar, porque eu vou ter um treco aqui se eu ficar me lembrando do primeiro turno. Essa pessoa, né, essas pessoas são o Dodi e o Rodrigo Fernandes. Os dois tomaram cartão, os dois são responsáveis pelos 2 primeiros gols do Fluminense, e os dois foram responsáveis por essa catástrofe que aconteceu hoje em campo pro Santos. Não só os dois, né, mas assim, o que eles prejudicaram o time? O primeiro gol do Fluminense, nas costas do Rodrigo e do Dodi. O segundo gol do Fluminense, nas costas do Rodrigo e do Dodi, né? Assim como contra o Bragantino, gol do Bragantino, o primeiro gol, né? O gol do Sacha, naquela bola que bate na trave e volta pro Sacha. Nas costas do Dodi. Eu não lembro se o Rincon jogou naquele jogo, acho que provavelmente jogou o Rincon. Mas eu queria entender o que aconteceu com o Dodi, porque o Dodi fez um Paulista muito bom, foi o maior jogador do Santos no Paulista. O Fernandes, que... Gente, quando o Fernando chegou, ele era o gênio da bola, ele era o maior volante da história do Santos, tô brincando. Mas ele foi muito bem. E hoje, ele só toma cartão amarelo e bate nos caras. Eu não quero nem falar que o Santos teve 70... desculpa, o Santos não, né? O Fluminense. Teve 72% de posse de bola, trocou 759 passes, 729 passes durante a partida, enquanto o Santos trocou no todo 267. O Santos deu 267 passes, teve uma precisão muito pior que o do Fluminense também, né? Parabéns aí o Santos que deu 27 chutes no gol. O Santos finalizou 27 bolas no gol e perdeu de 3-0. O Santos finalizou 3 vezes a mais que o Fluminense e tomou 3 gols a mais. A mais não, né? 3 gols a mais. O Santos não fez gol também. É isso, gente. Eu quero ter agora uma outra conversa, não exatamente sobre esse jogo, mas sobre o desespero. Porque a gente tá com medo, a gente tá nervoso. 2 rodadas, o Santos tem 1 ponto da zona, né? 1 ponto do Vasco, né? Se não me engano. Eu vou até atualizar aqui a tabela, porque o Bahia acabou de jogar, né? O Santos tem nesse momento 2 pontos da zona, né? 2 pontos do Bahia, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. E aí vai entrar o que eu realmente quero falar. Não adianta a gente eleger jogadores como vilões, como o próprio Dodi e o Fernandes, que hoje foram muito mal, mas eles não são os responsáveis pela má fase do Santos. Eles não são os responsáveis pelo Santos chegar na 37ª rodada com 43 pontos. Tem outros responsáveis, que eu não vou apontar nesse vídeo. Eu quero fazer um outro vídeo depois, uma retrospectiva da gestão do Rueda, uma retrospectiva da temporada. Eu acho isso importante, legal pra gente lembrar. Até os próprios treinadores, algumas contratações que foram inexplicáveis. Mas não adianta a gente agora ficar brigando, ficar falando, sei lá, que o Marcos não foi mal. Ele foi mal, mas o Marcos não é importante. Ou, gente, não adianta. Não adianta. O Santos pode jogar muito mal os 2 próximos jogos e ganhar os 2 e escapar do rebaixamento. O Santos pode jogar muito bem os 2 jogos, perder os 2 e ser rebaixado. Agora, nessas últimas 2 rodadas, não importa se o Vasco joga um futebol melhor que o Santos, se o Bahia joga um futebol melhor que o Santos. Importa pontuar. E o Santos precisa pontuar. O Santos precisa pontuar em Curitiba e o Santos precisa vencer o Fortaleza em casa. Isso é, assim,
inegociável, não. Você precisa ganhar Fortaleza, senão realmente a situação se complica, né? A não ser que os outros adversários, o Bahia e o Vasco, não consigam ganhar seus jogos em casa, né? Que eu acho que com desespero ganhariam. Eu acho que o Vasco é favorito pra ganhar do Bragantino e o Bahia é favorito pra ganhar do Galo. A não ser que o Galo chegue na última rodada puxando de título, né? O que é possível. Inclusive o Galo meteu 3 no Flamengo, né? É isso. É isso. É difícil falar que não é pra ficar desesperado, porque a gente tá desesperado, né? Difícil não estar desesperado. Mas não adianta. No fundo não adianta. Não adianta a gente sofrer, não adianta a gente achar uma solução da nossa cabeça pra esse time, porque o time tem 2 rodadas e precisa pontuar. Eu tô triste, mas eu acho que o maior exemplo e a maior coisa que nós temos que levar para as próximas partidas é justamente o que a torcida do Santos fez após o apito final. Ao invés de vaiar, ao invés de xingar, enfim, também seria válido, né? Porque a torcida foi muito ruim. A torcida apanhou. A torcida apoiou até ele sair de campo, gritou o Santos é o time da virada, que cantou o hino do clube. O que importa é o clube, não são esses jogadores. Esses jogadores, eles estão aí, alguns deles não têm condição, alguns até têm, né? Nesse último pacotão, o Santos contratou bons jogadores até. Mas é uma instituição que nunca caiu e que eu espero que na quarta que vem eu não esteja triste, né? Como eu estou agora, e que a gente possa comemorar que escapamos do rebaixamento e que continuamos não caindo para a segunda divisão, o que seria uma catástrofe para esse time, né? Eu tô triste, vocês são tristes provavelmente, mas é isso. O nosso amor pelo clube vai continuar. A gente vai torcer contra o Atlético, né? Agora no domingo, contra o Fortaleza, né? Na quarta-feira que vem. E é isso, gente. O que importa é que a gente escape e que o Santos continue sem essa mancha na sua história, por mais que tentem, por mais que o Santos tenha sofrido muito nesses últimos anos. É isso, pessoal. Até domingo, provavelmente.